Vamos continuar tratando das características do inquérito policial. Anote no seu caderno, a próxima característica que a gente vai estudar é a característica de número 2. Vamos ver que o inquérito é um procedimento escrito. Característica de número 2 do inquérito policial, inquérito como um procedimento escrito. A forma escrita é a forma de se registrar as informações no curso do inquérito policial. Como inúmeras informações são colhidas no curso do inquérito, o legislador escolheu a forma escrita como a forma de se registrar estas informações. É o que está no artigo 9º do Código de Processo Penal, que a gente vai ver agora. Olha o que diz o artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade. O artigo 9º do CPP deixa claro que as peças do inquérito policial serão reduzidas a escrito ou datilografadas. O código faz referência ainda à máquina de datilografar. Isso significa que a forma escrita é a forma de se registrar informações no curso do inquérito policial. É isso que a gente vai anotar de acordo com a regra do artigo 9º do Código de Processo Penal. A forma escrita é o meio de registro de informações no curso do inquérito policial. O meio de registro de informações no curso do inquérito policial. Como é que a polícia vai registrar as informações colhidas no inquérito? Reduzindo a escrito aquilo que foi colhido. Por exemplo, a vítima vai à delegacia, registra uma ocorrência. Este depoimento da vítima vai constar nos autos do inquérito. Com isso, nós temos um relato oral reduzido a escrito. A vítima oralmente relata o que aconteceu e isso é reduzido a escrito, para que tenhamos a forma escrita sendo aplicada. Uma testemunha vai prestar depoimento. Faz um relato oral do fato. Relato este que é reduzido a escrito. A forma escrita é o meio de se registrar as informações no curso do inquérito policial. No entanto, dizer que a forma escrita é a forma de se registrar as informações não significa que outras formas de registro de informações estejam vedadas. O avanço da tecnologia tem permitido que outras formas diversas da escrita estejam sendo utilizadas de forma acessória. O uso do áudio e do vídeo, gravações que são realizadas, podem ser juntadas aos autos do inquérito policial. Vou dar um exemplo. A testemunha presta depoimento. Aquele depoimento é reduzido a escrito, você sabe disso. Mas será que a polícia pode filmar o depoimento? Isso tem sido admitido? Tem sido comum, aqui nas delegacias do Distrito Federal, inclusive, que a autoridade policial proceda à gravação da imagem e do áudio do depoimento, juntando isso aos autos do inquérito policial. Fica a mídia nos autos do inquérito e, posteriormente, isso vai constar nos autos do processo criminal. Olha que interessante. Isso a polícia tem feito muito para se resguardar de eventuais acusações de tortura que possam ocorrer. E aí, com a imagem, com o áudio daquele depoimento colhido, nós podemos ver se houve espontaneidade naquele depoimento, se o depoimento foi, de fato, um depoimento espontâneo. Muito cuidado, então. Falar da forma escrita não significa vedar outras formas de se registrar informações no curso do inquérito decorrentes do avanço da tecnologia. Então, vamos anotar no nosso caderno que a forma escrita é a regra, sendo possível de forma acessória, que outros meios sejam utilizados para o registro de informações, como o áudio e o vídeo. Que outros meios sejam utilizados para o registro de informações, como o áudio e o vídeo. Tem sido muito comum e isso tem sido admitido pela jurisprudência. Sabemos que a forma escrita é a forma de se registrar informações no curso do inquérito. Agora a gente vai para uma polêmica relativa à forma escrita. Polêmica que diz respeito ao procedimento de interceptação telefônica.
A Lei 9296 de 96, Lei de Interceptação Telefônica, no artigo 6º, no parágrafo 1º, diz que os diálogos interceptados devem ser degravados, o que significa que devem ser transcritos pela autoridade. Aquilo que é gravado é reduzido a escrito, é transcrito. E uma polêmica chegou no Supremo Tribunal Federal. Se haveria a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados ou se bastaria a transcrição parcial. Transcrição apenas dos trechos relevantes para a investigação. No ano de 2013, um julgado do Supremo isolado disse que haveria necessidade da transcrição integral dos diálogos. Isso foi cobrado em prova, inclusive, isso caiu numa prova para agente penitenciário federal. Cobraram essa questão. O Supremo, numa decisão isolada, disse que haveria necessidade de transcrição integral dos diálogos. O SESP cobrou isso em prova. Mas tome cuidado porque em 2014 já tem decisão nova do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver esta decisão. No inquérito 6393 do Pará, o STF tomou essa decisão, isso foi veiculado em informativo recente. Nós temos aí o seguinte: não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material, que direta e indiretamente àquele se refira, sem prejuízo do poder do magistrado em determinar a transcrição da integralidade ou de partes do áudio. Olha que interessante. O Supremo aqui está dizendo que não há necessidade da transcrição integral dos diálogos, bastando que nós tenhamos a transcrição dos trechos relevantes para a investigação. Mas existe a ressalva feita pelo STF, no sentido de que a mídia na qual os diálogos são gravados deve ficar acessível na íntegra para o advogado. O advogado deve ter acesso ao áudio na íntegra em relação aos diálogos que são gravados. Fácil isso. Supremo Tribunal Federal, em última decisão, disse: não há a necessidade de transcrição integral das conversas interceptadas no procedimento de interceptação telefônica. É o que está valendo hoje, última decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Bacana. Vimos então o inquérito como um procedimento escrito. Nós vamos passar agora para a terceira característica do inquérito policial, que você vai anotar no nosso caderno. O inquérito é um procedimento sigiloso. O inquérito é um procedimento sigiloso. Tal característica do inquérito está prevista no artigo 20 do CPP, que aparece na sua tela. Vamos ler o artigo 20 do Código de Processo Penal. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O inquérito é um procedimento sigiloso de acordo com o artigo 20. O sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade vai ser assegurado no curso do inquérito policial, artigo 20 do Código de Processo Penal. Vamos entender que sigilo é esse. Que sigilo é esse, o sigilo do inquérito policial? Artigo 20 do Código de Processo Penal. A doutrina vai dividir este sigilo que existe no inquérito policial. Existem dois tipos de sigilo relacionados ao inquérito policial. Existe um sigilo denominado de sigilo externo do inquérito policial. Existe ainda o chamado sigilo interno do inquérito policial. Então, sigilo interno do inquérito policial. Então, o inquérito vai ter o sigilo externo e também o sigilo interno. O que é o sigilo externo? O sigilo externo é aquele que indica que as pessoas da coletividade não têm acesso aos autos do inquérito policial. O inquérito não é acessível à coletividade em geral. O sigilo externo é o sigilo oponível à coletividade. Uma pessoa do povo que esteja curiosa acerca de uma investigação e vá à delegacia para saber como está aquela investigação, ela não vai ter acesso aos autos do inquérito. O delegado não vai dizer para ela como está a investigação e também não vai deixar que esta pessoa veja o inquérito policial. Logo, quando falamos do sigilo externo, você precisa saber que este sigilo externo é o sigilo oponível à coletividade. Oponível à coletividade. As pessoas, em geral, não têm acesso aos autos do inquérito policial. E o sigilo interno, o que é?
O sigilo interno diz respeito à impossibilidade de um indiciado ter acesso aos autos do inquérito policial. O provável autor da infração penal, a pessoa que está sendo investigada, o indiciado no inquérito, ele não tem acesso aos autos da investigação. É o chamado sigilo interno, oponível ao indiciado. Sigilo interno, que é o sigilo oponível ao indiciado. Oponível ao indiciado. O indiciado no inquérito policial não tem acesso aos autos. É preciso que você saiba que, apesar deste sigilo, algumas pessoas naturalmente terão acesso aos autos do inquérito por causa da função que exercem. Em virtude da função exercida, tem pessoas que naturalmente terão acesso aos autos do inquérito policial. Quem são estas pessoas? É o que a gente vai ver agora. Pessoas que têm acesso aos autos do inquérito policial. Pessoas que têm acesso aos autos do IP, aos autos do inquérito policial. Você vai ver que estas pessoas são pessoas que, em decorrência da função que exercem, naturalmente terão acesso aos autos do inquérito policial. Vamos colocar aqui o primeiro grupo de pessoas que diz respeito aos delegados, agentes e escrivães de polícia. Delegados, agentes e escrivães de polícia têm acesso aos autos do inquérito policial. Vinícius, por que essas pessoas têm acesso aos autos do inquérito policial? Porque participam diretamente da investigação. Você aprendeu que o delegado de polícia preside o inquérito policial. É óbvio que ele tem que ter acesso ao procedimento que ele preside. E os agentes escrivães? São pessoas que realizam diretamente as diligências no inquérito, precisam saber como o inquérito está. Os agentes realizam mais diligências em loco, indo ao local do fato. Os escrivães realizam um trabalho mais interno, mas ambos realizam diligências no curso do inquérito policial. É importante, então, que você saiba que os delegados, agentes e escrivães, por realizarem a investigação, têm acesso aos autos do inquérito policial. Quem mais tem acesso aos autos do inquérito policial? Os juízes e servidores do Poder Judiciário. Juízes e servidores do Poder Judiciário. Juízes e servidores do Poder Judiciário também têm acesso aos autos do inquérito policial. Vinícius, por quê? Primeiro, porque o juiz toma decisões no curso do inquérito. Nós vimos isso no bloco anterior. Inclusive que algumas diligências no curso do inquérito só são realizadas mediante autorização judicial. O juiz toma decisões, como por exemplo a prorrogação do prazo do inquérito policial, é o juiz que determina, que decide. Então o juiz, obviamente, tem acesso aos autos do inquérito. E as pessoas que o auxiliam, os servidores do Poder Judiciário, naturalmente também terão acesso aos autos do inquérito policial por auxiliarem o juiz neste trabalho no curso do inquérito. É o segundo grupo, então, que tem acesso aos autos do inquérito policial. Quem mais tem acesso aos autos do inquérito policial? Os membros e servidores do Ministério Público. Membros e servidores do Ministério Público. Membros e servidores do Ministério Público também têm acesso aos autos do inquérito policial. Óbvio que os membros e servidores do MP têm acesso aos autos do inquérito policial. Por que eles têm acesso? Os membros do Ministério Público são as autoridades que oferecem a denúncia, que vão subscrever a denúncia, que é um instrumento de instauração da ação penal no Poder Judiciário. A denúncia é a peça acusatória assinada pelo membro do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão de acusação, é o destinatário final do inquérito, porque depois que o inquérito passa pelo Poder Judiciário, ele vai ao Ministério Público. O Ministério Público, como legitimado para a ação penal, naturalmente tem acesso aos autos do inquérito policial. E o último grupo, que é o grupo mais polêmico, que são os advogados e defensores públicos. Advogados e defensores públicos têm acesso aos autos do inquérito policial. Advogados e defensores públicos têm acesso aos autos do inquérito policial. Esse é o grupo da polêmica. Este é o grupo que gera polêmica.
no que tange ao acesso aos autos do inquérito policial. Vamos falar mais sobre esse grupo aí, advogados e defensores públicos. Nós temos uma lei e uma súmula vinculante garantindo o acesso dos advogados e defensores públicos aos autos do inquérito para a defesa do indiciado. O indiciado não pode ficar desamparado no curso do inquérito policial. É possível, portanto, que o defensor público ou o advogado tenha acesso aos autos do inquérito. Vinícius, onde está isso? No Estatuto da OAB e na súmula vinculante de número 14. Quais são os fundamentos que nós temos para os advogados e defensores públicos? Vamos anotar então no nosso caderno. Nós vamos ter um fundamento legal e um fundamento jurisprudencial. O fundamento legal, que é o artigo 7º, inciso 14, da Lei 8.906 de 94. É o Estatuto da OAB. Então, esta lei é o Estatuto da OAB. Traz esta possibilidade. E também a súmula vinculante número 14. Súmula vinculante número 14. Por que existe uma súmula vinculante? A súmula vinculante é posterior à lei. A lei não era respeitada, foi necessário que o Supremo criasse uma súmula vinculante para assegurar o acesso dos advogados e defensores públicos aos autos do inquérito policial. Vamos ver o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Vamos ver o que diz o artigo 7º, inciso 14, diz o seguinte: são direitos do advogado examinarem qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Então aqui está muito claro que o advogado pode ter acesso, mesmo sem procuração, aos autos do inquérito policial, inclusive podendo extrair cópias. O advogado pode tirar cópias do inquérito, mas é um problema ainda assim. Apesar da lei dizer isso claramente, a burocracia para que o advogado tenha acesso aos autos do inquérito ainda hoje é muito grande. É uma dificuldade enorme que o advogado encontra quando chega à delegacia e quer ter acesso aos autos do inquérito policial. Ah, doutor, tem que fazer uma petição. Ah, doutor, tem que ter procuração. Um monte de exigência quando a lei é muito clara. E, inclusive, mesmo que os autos do inquérito estejam conclusos à autoridade, ainda que os autos do inquérito estejam com o delegado para tomar alguma decisão, para proferir algum despacho, pode o advogado ter acesso mesmo assim. E é uma burocracia danada. Eu mesmo já tive problema com isso. Fui a uma delegacia na Ceilândia, pedi para ter acesso ao inquérito porque eu precisava fazer um pedido de restituição de um veículo. E o escrivão disse para mim: doutor, cadê sua procuração? E eu, como defensor público, nunca atuei com procuração, porque a Defensoria Pública na área criminal não atua com procuração. Então, doutor, cadê sua procuração? Não tem procuração. Minha procuração é minha carteira funcional. Não, doutor, tem que ter procuração para ter acesso aos autos do inquérito. Só que eu disse para ele: olha, o Estatuto da OAB permite que eu tenha acesso aos autos do inquérito sem procuração. Ele olhou para mim assim e falou: tá bom, doutor, toma aqui o inquérito. Então eu estou olhando o inquérito, falei para ele: agora eu quero cópia, vou tirar cópia desse inquérito. Não, doutor, aí tem que ter a procuração. Falei: olha só, o Estatuto da OAB, tinha um vadimeco em cima da mesa, falei: olha, dá uma olhada aí no Estatuto da OAB. Não há necessidade de procuração para ter acesso aos autos e nem para tirar cópia. Ele olhou para mim e falou: doutor, eu vou quebrar seu galho. Ele mesmo foi lá e tirou a cópia para mim, mas não quebrou galho nenhum. Isso é um direito do advogado, é um direito do defensor público ter acesso aos autos do inquérito policial sem procuração. Sem procuração. Mas tome cuidado, eu vou fazer uma ressalva importante que o Supremo tem feito em seus julgados, que é o seguinte: em algumas situações, o delegado pode exigir a procuração do advogado, tem dito o STF. São aqueles inquéritos com um segredo especial, com um sigilo especial de justiça. Um ótimo exemplo são os crimes contra a dignidade sexual. Está sendo apurado um crime de estupro. O delegado pode exigir a procuração para o acesso aos autos? O STF tem dito que sim. Está sendo apurado um ato infracional praticado por criança ou adolescente. Procedimento que tramita sob segredo de justiça. A procuração é exigível? O STF diz que sim.
O inquérito tem interceptação telefônica, também corre sob segredo de justiça. O advogado vai ter que ter procuração. O STF em nenhum momento negou o acesso, apenas disse que quando houver um sigilo especial, segredo especial, a procuração vai ser exigível. Mas a regra é que o advogado tem acesso sem procuração aos autos do inquérito policial. Então você viu a análise do artigo 7º, inciso 14, e agora a gente vai ver a súmula vinculante número 14, editada pelo STF. Súmula que aparece na sua tela. Olha o que diz a súmula vinculante. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante número 14. Esta súmula assegura o direito do defensor, e defensor aí é palavra utilizada de forma genérica, abrangendo também o advogado. O defensor vai ter acesso aos elementos de prova já documentados no curso do inquérito. Significa o seguinte: diligências ainda pendentes não são acessíveis ao advogado. Diligências já concluídas, já documentadas, são acessíveis ao advogado. É o que a gente vai anotar no nosso caderno. A súmula vinculante número 14 garante o acesso a elementos de prova já documentados. Anote isso. A súmula vinculante número 14 garante o acesso a elementos de prova já documentados. Ponto. Diligências ainda pendentes. Diligências ainda pendentes não são acessíveis ao advogado. Diligências ainda pendentes não são acessíveis ao advogado. Súmula vinculante número 14, súmula vinculante número 14. E olha que interessante. Um advogado, ele quis que esta súmula vinculante número 14 fosse aplicável em relação a uma sindicância administrativa que ele queria ter acesso. Sindicância administrativa é um procedimento preliminar ao processo administrativo disciplinar contra servidor. Antes de ter um processo administrativo disciplinar para apurar infração administrativa praticada por servidor, existe a sindicância administrativa, que é um procedimento preliminar. E aí um advogado queria ter acesso a esta sindicância administrativa que estava sob segredo. E eu quero saber de você o seguinte: se você está acompanhando ou não os informativos do STF. O STF apreciou essa questão. Apreciou se a súmula vinculante número 14 é acessível, ou melhor, incide em relação às sindicâncias administrativas. Súmula vinculante número 14 vai permitir aí a sua aplicação em relação às sindicâncias administrativas. Isso é importante, isso vai cair na sua prova. Isso vai cair na sua prova. O que disse o Supremo Tribunal Federal? A súmula vinculante número 14 não incide em relação às sindicâncias administrativas. Esta súmula está limitada ao inquérito policial. Vamos para a decisão do Supremo. Então, na reclamação 10771, o Supremo disse o seguinte: o verbete número 14 da súmula vinculante do Supremo não alcança sindicância administrativa, objetivando elucidar fatos sob o ângulo do cometimento de infração administrativa. A súmula vinculante número 14 não alcança sindicância administrativa. Anote isso no seu caderno, isso é muito importante. Não alcança sindicância administrativa a súmula vinculante número 14. Ela está limitada ao inquérito policial. E agora, para fechar esta característica do inquérito como um procedimento sigiloso. Agora, eu quero saber o seguinte: chegou o advogado na delegacia, quer ter acesso aos autos do inquérito policial e está munido da carteira da OAB, está identificado como advogado. Não há nenhum segredo especial no inquérito, ou seja, o inquérito é acessível ao advogado segundo a lei. No entanto, o delegado nega o acesso do advogado. O delegado diz que na delegacia dele ele não aplica nem a súmula vinculante nem a lei. Essa lei não pegou naquela delegacia nem a súmula vinculante. O delegado desconhece, não aplica.
Nem a lei, nem a súmula vinculante. Eu quero saber agora o que o advogado pode fazer se o delegado negar o acesso aos autos do inquérito policial. E aí? O advogado pode fazer o quê? Resolver na porrada? Não recomendo. Tiro muito menos, está todo mundo armado na delegacia. O advogado vai tomar medidas judiciais para ter acesso aos autos do inquérito policial. O que ele pode fazer? Doutrina e jurisprudência têm admitido 3 medidas judiciais possíveis. São 3 as medidas judiciais possíveis quando o delegado nega o acesso aos autos do inquérito policial, que a gente vai anotar no nosso caderno. No caso de negativa de acesso pelo delegado, o advogado poderá adotar as seguintes medidas. Doutrina e jurisprudência têm admitido 3 medidas que podem ser tomadas pelo advogado. A primeira medida, vou colocar aí, letra A. Mandado de segurança. Mandado de segurança. Vinícius, por que mandado de segurança? Você sabe que o mandado de segurança é uma ação prevista na Constituição para a tutela de direito líquido e certo. Existe direito líquido e certo do advogado de ter acesso aos autos? Existe. Direito que está previsto no Estatuto da OAB. Temos direito líquido e certo do advogado no que tange ao acesso aos autos do inquérito policial. Mandado de segurança, portanto, para a tutela de direito líquido e certo do advogado. Considerando que é o delegado de polícia que está praticando o ato ilegal é praticado pelo delegado, este mandado de segurança é impetrado na primeira instância. Anote no seu caderno. Este mandado de segurança tutela o direito líquido e certo do advogado e é impetrado na primeira instância. Segunda medida cabível, habeas corpus. O habeas corpus também tem sido admitido. No habeas corpus já não é o direito do advogado que está em jogo. É o direito do indiciado, o direito à liberdade de locomoção do indiciado que está em jogo. Com a instauração do inquérito policial, o indiciado está numa situação em que ele pode ser preso futuramente, ou até no curso do inquérito, dependendo da circunstância. Então a prisão dele poderá ocorrer, ele pode ter a sua liberdade de locomoção restringida, ou pode ser inclusive que ele já esteja preso no curso do inquérito policial. E aí o habeas corpus é utilizado para garantir o acesso do advogado aos autos, porque o inquérito pode gerar a incriminação, a restrição da liberdade do indiciado. O habeas corpus, então, é utilizado para a tutela do direito à liberdade de locomoção do indiciado. Vinícius, onde eu impetro o habeas corpus? Se o ato é praticado pelo delegado, se a coação é praticada pelo delegado, o habeas corpus será impetrado na primeira instância. Primeira instância é a instância de impetração do habeas corpus. Terceira medida cabível, terceira e última medida cabível, reclamação constitucional. Reclamação constitucional. Reclamação constitucional. Terceira medida cabível, reclamação constitucional. Esta é uma ação constitucional, uma ação que está na Constituição, como o próprio nome diz, que serve para assegurar a autoridade dos julgados do STF, dos julgados dos tribunais superiores, mas no caso da reclamação ajuizada no STF, julgados do STF. O STF tem súmula vinculante, assegurando o acesso do advogado aos autos do inquérito. O delegado está negando este acesso. Reclamação constitucional ajuizada no STF. O advogado vai ajuizar uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo, julgando procedente a reclamação,
vai determinar que a autoridade policial permita o acesso do advogado aos autos. Esta reclamação é ajuizada no próprio STF. Enquanto o mandado de segurança e o habeas corpus são impetrados na primeira instância, o ajuizamento da reclamação constitucional ocorre no próprio Supremo Tribunal Federal. É a terceira medida cabível. Nós, então, encerramos o nosso bloco. Nós falamos de duas características importantes acerca do inquérito policial: o inquérito como um procedimento escrito e o inquérito como um procedimento sigiloso. No próximo bloco, mais características do inquérito policial.